amigos, vamos para as notícias dessa semana. A gente se sente útil, né? Porque saiu, quando o programa saiu na segunda-feira, saiu com horário de 1 da tarde para acabar às 5 horas. Aí eu reclamei, postei, falei, não é possível. Isso aí, nenhum lugar começaria 1 hora. Perguntem lá para o Rio, para o presidente Raul se ele daria esse horário. Aí no dia seguinte, com as montarias, já apareceu o primeiro páreo ser corrido às 14 horas. Valeu o bom senso e a gente fica contente em tentar ser útil. Temos novos apoiadores, Cid Campelo, o Tuta Paulinho também passa para ser apoiadores, né? E o Filizola, que acabou com as corridas lá no Cristal, ele, o Luizinho, né? O Luizinho com o Nicolò, que bateu recorde, né? No Bento Gonçalves, né? Para alegria dele, apesar de ele estar na Espanha, deve ter vibrado muito, né? O Nicolò tem a ponta, show de bola, insiste, emparelhados, o Nicolò, show de bola, o Nicolò, show de bola, cabeça, cruzam a faixa final. Filizola ganhou com obstáculo, por 17 corpos no Uruguai, uma prova de grupo 1 principal, né? Um par importante. Esse cavalo deve seguir o caminho do Bianomar e ir para os Estados Unidos, né? Acredito. ¡Alzacol! ¡Varios cuerpos de ventaja gana el Gran Premio Nacional Grupo 2! ¡Y cruzaron el disco! Semana inspirada do Filizola. E o motociclista dele, do Renato Bender, também deu um show. Isto de Mercosul que ganhou é uma sociedade dele com um amigo dele. Bom, e teve a visita do Mauro, do Rogério Belloni, do Mauro, né, fiel escudeiro, e do Felipe, então, lá no Aras, nas novas dependências do Aras Legacy. Tiveram a visita aos produtos 23, 24, a visita aos principais garanhões, né? E o que deixa muita esperança. Teve uma passagem do Carlos Gonçalves, que Guizão está me lembrando que ele teve há 30 e poucos anos no navio, uma das viagens de navio que eu fiz os leilões a bordo, né? Tá tentando lembrar dele, mas infelizmente não consegui. Tarumã, sexta-feira, amanhã, né? 7 páreos, as corridas interessantes e preparativo, né, para o Grande Prêmio Paraná, dia 9 de dezembro. Diz que só até dia 25 agora, né? Então, Franklin Dettori vai se despedir das pistas, vai fazer um giro na América do Sul, vai montar o Pellegrini 13 de dezembro, vai montar o Ramírez no Uruguai 6 de janeiro e também vai montar em Valparaíso, no Chile, acho que na primeira semana de fevereiro. O Raul sempre ligado, quem sabe arruma algum jeito dele montar no Rio, né? Aqui no Brasil. Bom, no dia 16 no Rio também tem um programa quase equivalente ao nosso. Estou vendo até se o Raul me convida para fazer o meu programa de lá, para ver se eu ajudo nas apostas. Temos aqui também o pessoal aí, o Carlos Vence, que acabou de me ligar, divulgando o seu alto estilo junto com o Rison e com o Chico, né? Tivemos lá no Sul, também esqueci de falar, as grandes entrevistas feitas pela Juliana Dias e pelo Antônio Castro, do Uruguai, que abrilhantaram muito o programa, né? Bem legal. Lá o Cefarias acabou com as corridas lá no Cristal. E o Ari de Brian, do Niju, acabou também. Colaborou. Niju a 1000 por hora, divulgando já 11 de abril o seu leilão tradicional anual, que eu estarei lá.
Bom, em linhas gerais é isso. Grande Prêmio Brasil já divulgado, 14 de junho, vão tirando a passagem, 14 de junho. Santa Rita vibrando com a vitória em Dubai, do Noranjo, né? E são essas as principais coisas vistas dessa semana aí. Vamos torcer aí. Vamos ver sábado dá um bom resultado de aposta. Estamos trabalhando. No Grande Prêmio lá, Velocidade lá no Alegrete das senhoras, das damas da cancha reta, a vitória do King, criação do César Peluso. Esse garanhão dele é brincadeira, ganha tudo, tudo, tudo. O Oliver Zip, né? É uma coisa. King Zip confirmou. Boa tarde, pessoal. Aqui tá falando é João Moreira. Por pedido do nosso amigo Léo Friedberg, eu tô aqui fazendo um vídeo para expressar para vocês a minha opinião sobre alguns dos cavalos que eu monto nesse sábado em Cidade Jardim. Eu vou focar nos grandes prêmios, principalmente os grupo 2 e os grupo 1. Temos lá dois grupo 2, que é um paro de 1.400 metros na grama, o Ministério da Agricultura, paro que eu monto o Dream Alliance. E o outro grupo 2, que é um paro de 1.000 metros na grama, Proclamação da República, o paro que eu vou montar um cavalo chamado Obviously, que inclusive é um cavalo de nossa família. Vou focar nesses dois inicialmente. Ministério da Agricultura, o paro de 2.400. Eu monto esse cavalo chamado Dream Alliance, cavalo que eu estreiei ele, inclusive foi em São Paulo, ele fez uma estreia maravilhosa. Eu ganhei com ele, na areia, e depois eu nunca mais tive a oportunidade de montar ele novamente, mas obviamente que eu acompanhei a campanha dele como cavalo de corrida e vi que ele foi muito bem, inclusive foi o ganhador do Grande Prêmio São Paulo desse ano, de 2025. É um cavalo muito bom, que tem se mostrado numa ascendência, um cavalo pouco corrido e que eu, sem dúvida, consigo ver ele ainda melhorando. E quando eu me refiro melhorando, quer dizer que eu estou com confiança que ele tem sim suas chances de ganhar. Não posso nunca deixar de expressar que seu principal rival nesse páreo vai ser o Express Moon, inclusive foi o cavalo que ganhou dele na última. É um páreo que aparentemente vai ser entre os dois, mesmo eu achando que tem alguns outros cavalos ali que pode surpreender. Páreo que vai ser, ao meu ver, bem lento, ritmo lento, que vai acabar favorecendo aqueles cavalos que vão estar entre os primeiros ali. Faz bem, provavelmente deve ir para frente e ter uma vida bem fácil ali na frente. E de qualquer forma ele vai sim receber carga dos dois cavalos que eu acabei de mencionar, que é o Express Moon, assim como o Dream Alliance no final. Ao meu ver, um desses dois deve ser o ganhador. Seguindo para o par seguinte, que é o outro grupo 2, Proclamação da República, 1.000 metros na grama, eu vou montar o Obviously, que é um cavalo da minha família, como eu mencionei. Ele é um cavalo muito pouco corrido, bem jovem, é um cavalo que nunca teve nenhum tipo de problema e que vem numa ascendência. Correu contra esses mesmos cavalos algumas vezes. Vou mencionar aí o Coran, foi o cavalo que ganhou dele na última. O outro cavalo, se eu não me engano, que ganhou dele foi o Belo Horizontino, que ganhou dele na penúltima, onde era a primeira vez a qual ele estava correndo na Esfera Clássica, que se eu não me engano foi uma prova especial e não um grande prêmio, mas seria esses mesmos cavalos. Ele tem potencial de melhora, só que ele ainda tem que se comprovar entre esses outros cavalos que eu acabei de mencionar. Não deixando de falar sobre a Piucarina, que é uma égua que se mostrou de bastante qualidade e que é tão boa como qualquer outro cavalo desse páreo, pode ser sim ela a ganhadora do páreo. De qualquer forma, eu vou montar o Obviously, e eu acho que as chances dele são reais, estando ele tão bem e saudável. Eu acho que as chances dele realmente são boas. Aí eu vou passar para os pares de grupo 1. Então temos aí o Diana, par de 2.000 metros. Praticamente a última prova da Tríplice Coroas das Potrancas, né? A terceira prova, melhor dizendo. Eu vou montar a Summer do Iguaçu, na qual ganhou a primeira prova, Barão de Piracicaba, e depois foi segundo na segunda prova da Tríplice Coroa, segundando para Veio, que, ao meu ver, é a principal égua desse paro, é a favorita, somando com a outra égua do mesmo Aras, que é a Perfect Place. Essas duas éguas são éguas que merecem respeito, têm feito campanha admiráveis,
E falando um pouquinho mais sobre a Summer do Iguaçu, ela é sim uma égua numa ascendência, uma potranquinha que se mostrou de bastante qualidade também, principalmente eu ter ganhado a primeira prova da Tríplice Coroa. Eu vou montar ela, sem dúvida, com bastante confiança e esperançoso que eu vou conseguir tirar o melhor dela. O melhor dela é o suficiente para sair como ganhadora? A gente vai ter que esperar, pois é um paro, ao meu ver, bastante equilibrado. Grande Prêmio Derby, o Derby Paulista, eu monto Indiana Star. É um cavalo que eu conheço, montei ele algumas vezes. É um cavalo que, ao meu ver, é um cavalo perfeito para correr distâncias longas. É um cavalo que vem numa ascendência, está bem pouco corrido. O Lucas vem preparando ele com muito carinho, bastante capricho, e eu não tenho dúvida que ele é sim um cavalo com suas chances de ganhar o Derby, sim. Um paro que inclusive eu nunca ganhei. Mas eu não posso te mencionar que é um paro bastante equilibrado, um paro duro que vai ter inúmeros cavalos que podem serem ganhadores, que nem como por exemplo o Ocupante, é um cavalo que foi segundo para o Star do Iguaçu na primeira prova da Tríplice Coroa, que não teve uma corrida perfeita e mesmo assim fez um belo segundo, uma corrida maravilhosa, chamando bastante atenção. Mozart Music é um cavalo que o Domingos montou na última, que ganhou do Tertebouro, que ao meu ver também é um cavalo cotado. Esse Mozart Music, ele é um cavalo que ao meu ver se mostrou com mais aceleração do que qualquer outro cavalo do par. É um cavalo que provavelmente vai correr do meio do pelotão para trás e vir voando no final. E se fizerem um paro favorecendo os cavalos que vem de trás, Mozart Music vai ser muito favorecido. Assim como o Tertebouro, que é um cavalo que eu montei anteriormente, se mostrou um cavalo bastante valente, de potencial, e que foi segundo na última corrida, inclusive era a preparatória para o Derby. Tá aí esses 3 nomes que eu mencionei, e eu nunca posso deixar de mencionar que o Indiana Star é um cavalo sim que tem que estar entre esses 4 principais cotados a ganhar esse par. Dia bastante importante, um dia que a gente vai se divertir muito e que não tem dúvida que todos os espectadores que vão estar de olho nas corridas, ou presencialmente dentro do Jockey Club, ou assistindo de casa, por todos os meios que temos aí, pela net ou pelo próprio canal de YouTube do Jockey Club de São Paulo, vão se divertir. Chamo todo mundo para assistir essas corridas, as quais principais que eu mencionei, porque vai ser um dia maravilhoso e não tenho dúvida que vocês vão também, mesmo que de casa assistindo, vão se divertir. Oi, Léo, bom dia a todos, bom dia ao público turfístico. Vamos lá, sábado, agora dia 15, temos Dream Alliance no Grande Prêmio nos 2.400, é o terceiro páreo. Seguiu bem depois da última, né? Fez segundo para o Express Moon, uma corrida bonita. Eu acho que vai ser um páreo dos dois de novo, né? Acho que são os dois com mais chance no páreo. E depois tenho no Derby eu tenho 2 potros, Humble Hero e Tyson. Humble Hero seguiu bem, ganhou aqui, ganhou o preparatório do Grande Prêmio Paraná. Eu acho que ele vai fazer uma boa corrida. A última em São Paulo ele fez terceiro no Ipiranga. Eu acho que vai fazer uma belíssima corrida. Páreo cheio, páreo equilibrado, bons potros, festival muito bonito. Eu tenho também o Tyson potro bom, estreou aqui ganhando, gostou da distância nos trabalhos, sabe? Eu acho que também é um potro que pode fazer uma boa corrida, né? Apesar de ser um páreo bastante já cheio e equilibrado, isso aí vai depender muito do percurso, né? Então, mas vamos lá, vai ser uma festa muito bonita, um festival muito bonito e boa sorte a todos. Muito boa tarde, saudações a todo o público turfista que acompanha o canal Ao Léo. Sou o Thiago Aidar, venho falar um pouco das minhas inscrições aí do próximo sábado, dia de Derby, dia de Diana em Cidade Jardim. Para o próximo sábado eu tenho 4 inscrições, começando com o animal Quero Temute, no Grande Prêmio Ministério da Agricultura, um cavalo que segue muito bem. Na última ele correu um pouco abaixo das nossas expectativas, mas encaramos 2 animais de alta categoria, o caso do Express Moon, do Aras Moema, e do Dream Alliance, vencedor do Grande Prêmio de São Paulo da Fazenda Mondesir. O páreo é praticamente o mesmo, né? Houve a inclusão do potro Uber Black, mas o páreo é praticamente o mesmo. E o Quero Temute deve se apresentar novamente muito bem, né? O cavalo está super bem, ele seguiu super bem de saúde, encontra-se em ótimo estado e vai fazer uma nova
apresentação muito boa aí no próximo sábado, em Cidade Jardim. O mesmo deve acontecer com o Belo Horizontino. O Belo Horizontino correrá o Grande Prêmio Proclamação da República para em 1.000 metros. Nessa feita buscamos aí pegar uma grama mais seca. Naquela oportunidade choveu nas vésperas da corrida, o partidor foi colocado do lado externo da raia e acredito que ele tenha sofrido um certo rebate, correndo um pouco menos do que a gente imaginava. Ele que vinha de vencer Obviously e Coran na carreira anterior e perdeu para eles, chegando agarrado com X-Ray, né, em quarto lugar. Agora o Belo Horizontino, ele seguiu bem, trabalhou super bem a distância, fez um apronto muito bom, tá tinindo e deve correr muito bem novamente. Vamos torcer aí para o Paro ter mais ritmo e que ele pegue uma grama melhor também para fazer uma corrida boa. Muito cuidado com a égua Pio Carina, égua de categoria, vencedora da Copa Precocidade e Velocidade, volta a disputar 1.000 metros, tem que tomar muito cuidado, respeitando muito ela. Mais para frente nós temos o Maximal em 2.800, ele que vem de vencer a prova especial em 3.000 metros. Naquela oportunidade foi um páreo, na minha opinião, muito inferior a esse que ele vai atuar agora no próximo sábado. Temos aí o retorno, entre aspas, né? Não é de muito tempo, mas temos a volta do Rick de Great e o reaparecimento do Gesto Nobre. 2 cavalos de categoria, 2 cavalos de nível, na minha opinião, superiores ao do Maximal, tratando-se de distância, né? É um cavalo, na minha opinião, é a dupla aí a ser disputada para esse páreo. Praticamente uma dupla que pode ser até uma dupla morta aí para efeito de jogo, né? Mas o Maximal tá tinindo, ele gostou da distância, né? Ele que vinha correndo 1.800, 2.000 metros, gostou muito da distância dos 3.000 e ficou tinindo, viu? Gostou, seguiu super bem, tá muito bem. Não vai ser surpresa, de repente, se ele pregar uma peça de novo, mas agora o páreo é outro, então a gente tem que respeitar, né? E finalmente o Tiradentes, um potro valente, que nós fizemos uma inscrição arrojada, porém não foi loucura, né? Porque o potro mostrou-se sempre ser um potro de distância, mesmo tendo vencido 1.400, é um potro que a gente sempre buscou esticá-lo, né? Nos trabalhos, e eu sabia que ele ia pegar muito bem as 2 curvas. Ele surpreendeu pela valentia, por ser pista de areia, né? Ele sofreu ataques aí durante todo o percurso e no final foi dominado pelo Loyalty, que é um excelente cavalo, um cavalo maduro de coração, e ele voltou por dentro, né? Tudo bem que havia a diferença de peso, mas o Tiradentes voltou e mostrou muita garra, né? Mostrou ter muita valentia. Vai correr muito bem, muito cuidado com a sua parelha, né? O titular Tertebor é um potro muito bom, Mozart Music, e obviamente respeitando todos aqueles vindos do Paraná, que a gente sabe que quando vem não é para brincadeira. Desejo a todos um excelente sábado, um forte abraço, boa sorte a todo o público que acompanha o canal Auléu. Não esqueçam de dar o like aí e seguir o canal. Forte abraço a todos. Olá, Léo, amigos surfistas. Venho aqui falar um pouquinho da minha montaria em São Paulo, para ver se podemos ajudar os apostadores. Léo, monto pouco, monto 3 páreos só os clássicos. Começo no 6º páreo, Meineken 7. Eu montei ela a primeira vez, ela saiu brava comigo, muito brava, eu matei água na boca. Agora o Emerson mudou o bridão dela, acredito eu que vai correr com muita chance. Páreo duro, equilibrado, lógico, mas aí eu acho que a água vai melhorar daquela primeira atuação. Depois seguimos no 7º páreo, Veio. A égua seguiu bem, tá bem, respeitando muito a potranca do Rio Iguaçu, né? Respeitando todas, na verdade, mas a potranca, antes da carreira, a grande inimiga é a égua do Rio Iguaçu, né? Tá 1-1, né? Ela me ganhou, eu ganhei dela, vamos ver agora em 2.000 metros. Mas a égua tá bem, seguiu bem, acredito que corre com muita chance. Depois vamos pro Derby, Monski Music. Segundo o Emerson, o cavalo seguiu bem, tá muito bem. A carreira foi muito boa, né, Léo? Saiu de 1.400 para 2.400 preparatório e ganhou. Agora é outro páreo muito equilibrado. Na minha opinião, tem uns 4, 5 animais com muita chance aí. Mas o cavalo tá bem e vai correr com chance. Um grande abraço a todos, sorte. Abraço. Olá, amigos do canal Léo. Estou aqui para passar algumas informações e algumas dicas para as carreiras de sábado no Cidade Jardim. Vamos começar no 5º páreo.
onde eu gosto muito desse animal número 3, Coram. Esse cavalo aprontou 848, com 59 quilos, com La Roca em cima. Eu acho que é um cavalo com muita chance, principalmente se a raia estiver um pouco anormal. Depois, no sexto páreo, eu gosto muito dessa égua Bubble All Gold. Essa égua, ela ganha, na última ela veio de quarto, perdendo para Jipoia, Diana Ross. Mas aconteceu alguma coisa, acho que não estava no último furo. E na penúltima eu tinha indicado, ela pagou uma pule de 15,40. Ela tinha trabalhos bons na época, assim como ela tem bons trabalhos essa semana também. Eu acho que voltou na mão do V. Borges, que conhece bem a égua. Acho que corre com muita chance. Mas eu queria indicar também uma égua, para quem for gastar um pouquinho mais, essa égua número 7, de Achata. Essa égua, ela também tem um apronto muito, muito bom. Então, para quem for fazer um pick 7, acrescenta essa égua que talvez tenha um pouco mais de torcida. Já no derby agora, eu quero falar dessa égua número 5, Havana Cigar. Essa égua vem numa crescente maravilhosa, é uma boa indicação. Eu acho que tem uma diferença para mim aí, que é a Humble Hero, número 7. Depois no último páreo, é o animal que eu mais gosto na reunião, que é o cavalo que tem um trabalho excelente, é o número 2, Forax Sport. Acho que esse cavalo vai estar com eles no final, e para mim é quase que uma crava. Eu vejo um pouquinho diferença, talvez o Mipo e o Eyes of Gold, mas eu gosto muito desse animal. Acho inclusive, hoje o La Roque, na reunião de sábado, vai estar muito bem montado, assim como as inscrições do Emerson são excelentes. Queria parabenizar quem montou essa reunião de sábado, está excelente. Parabéns a todos os envolvidos e espero ter ajudado com as minhas dicas e algumas informações. Boa sorte a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou falar dos meus animais que vão participar na corrida de sábado em São Paulo, onde começa pela Must Be Happy, correndo o páreo do leilão, TBS, uma égua que tem bastante chance. Creio que a diferença é o número 1, Vero Lux, mas ela tem bastante chance. Aí no quinto páreo, a gente reaparece Pio Carina. Pio Carina tá bem, tá muito bem, vai reaparecer bem. Olhando assim o páreo bem equilibrado, onde tem Coran e o número 6, o Silvio, né? Que é um dos animais que vem correndo direto junto, chegando bem junto sempre. Mas ela vai fazer uma boa corrida, com certeza. Os outros pares são os pares difíceis. A Daca vem bem, seguiu bem, vai correr com chances de pelo menos chegar entre os 4 primeiros, é o que a gente espera, né? E o Ocupante também, o cavalo que seguiu bem, e a gente deu uma treguinha para ele, um descanso, né? Se encontra muito bem, está muito bonito, então creio que também vai correr bem. A gente espera que chegue entre os 4 primeiros também, mas com chances até de ganhar, com certeza. E eu acho que a minha melhor corrida é a Must Be Happy. Must Be Happy, que é um animal que vem se dando bem, eu acho que é a melhor corrida. Eu espero que tenha ajudado a todos e muito obrigado pela oportunidade e boa sorte a todos. Alô, queridos amigos do canal Léo, direto do Rio de Janeiro, direto do Grupo Turf na Veia, que fala Miguel Italiano, tentando ajudar, como sempre, a vocês que nos ajudam e prestigiam esse renomado canal. Bom, aqui o Grupo Turf na Veia, criado há 8 anos, no intuito de conseguir recursos em prol do tratamento dos meus 3 filhos que são autistas. Então, o que eu me bato sempre é passar dados técnicos, como a carreira vai se desenrolar, que se vai correr na frente, se vai correr atrás, se foi prejudicado. Então, todos esses detalhes técnicos é que eu me prendo no intuito de ajudá-los. Bom, vamos sem mais delongas, passar as 2 indicações do Grupo Turf na Veia para vocês. O primeiro pai do programa reúne apenas 4 animais. Heaven Glory, Okara, Oregon Moon e Gibraltar Channel. Bom, quem assistiu à estreia do Oregon Moon pode nem pensar em marcar conta. O animal corria terceiro na sombra do boi, de galopito, quando contornou a curva. Nosso querido bravo João Moreira, o mágico Moreira, foi deixando andar, encostou, dominou, deixou ele caminhar, bracear. Quando ele sentiu
uma aproximação do animal, ele foi lá na anca, deu-lhe uma, deu-lhe duas, ele roubou por disco, vencendo com extrema facilidade. Em condições normais, pela marca que é assinalada, 81.400, é difícil, mas muito difícil imaginar a sua derrota. A outra indicação, mais uma do Moreira. Cuidado, Moreira! Está muito bem montado na parte de terça-feira, no programa de sábado. Gibraltar, vamos marcar no quarto páreo, o número 2, Rick the Great. Quem assistiu a sua carreira no Prêmio São Paulo, foi até indicação nossa, Dream Alice, você lembra disso, que a indicação do italiano naquela oportunidade, foi até a martelada de rateio altíssimo, e o Rock the Great corria longe. Quando veio, o páreo tinha acabado, mostrando um apetite danado, animal que chega a terceiro, próximo no Grande Prêmio de São Paulo. Nessa enturmação, João Moreira, ótimo treinador também, o nosso querido o Barbosão, sempre ajudando o grupo do Léo, em condições normais, é outro carimbo. Então, primeiro páreo, número 3, Oregon Boom. Quarto páreo, número 2, Rick the Great. São duas covardias máximas do último grau, direto do grupo Tuf na Veia, direto do Rio de Janeiro. Aqui fala Miguel Italiano, tentando ajudar vocês na difícil arte que é marcar corrida de cavalo. Olá, pessoal do Auléu. Vamos às nossas dicas para esse sábado, dia de Derby Paulista. Temos duas grandes barbadas, talvez as duas mais barbadas do ano em Cidade Jardim. Primeiro páreo 3, Oregon Moon, que vai com o João Moreira, uma pule de devolução certamente, e na nona prova, número 2, Forex Sport. O páreo ficou mais fraco ainda para esse bom milheiro de Cidade Jardim. Primeiro 3, nono o 2. E vamos indicar também terceira prova, número 1, Dream Alliance. Ele estava 70% na última, agora está 100%, ele perdeu por meio corpo para o Express Moon. E vamos fechar a nossa quarta indicação, sétimo páreo, número 4, Summer do Iguaçu. Por quê? Porque desta feita a Veio não vai ter vida tranquila. Tem aí a Olympic Puma e outros animais velozes que prometem brigar com ela. E a Summer do Iguaçu chega sempre e desta feita vai com João Moreira, mais um selo de garantia para vitória no final. Portanto, primeiro 3, terceiro 1, sétimo 4, nono 2, 4 dicas para esse sábado. Abraço, beijo no coração. Bom dia, amigos. Nós aqui na Islândia estamos sofrendo agora o início, está quase chegando o inverno, aí é complicado, fica frio, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar São Paulo aí. Nós torcemos muito pela reabilitação e a volta da grandeza do Jockey Clube de São Paulo. E eu vejo que a programação desse sábado de 0 a 10 é 20. Espetacular. Bom, quero comentar primeiramente o terceiro páreo, um grupo 2. Vai ter um novo duelo entre Dream Alliance e Express Moon. Vai ser um duelo maravilhoso. Agora, um detalhe importante. Embora eu goste muito do Marcos Ribeiro, eu acho um bom jockey, o João Moreira é o melhor jockey, um dos melhores jockeys do mundo no momento. Tocada, perfeição, eu já montei. Você fica atrás do cavalo, ele some atrás do cavalo, toca com uma precisão fantástica. Eu acho que essa diferença vai fazer a diferença entre Dream Alliance e Express Moon, e eu diria que Express Moon é talvez a melhor indicação do programa. E nos dois grandes prêmios de grupo 1, eu acho que nós vamos ter uma luta interessante. Eu analisei os páreos e vi que os dois, para mim, estão entre dois cavalos montados pelos mesmos jockeys. Altair Domingos, que vejam, voltou à sua forma original, hein? Altair Domingos voltou a montar como montava de 0 a 10 também, 20 não, mas 18. É um grande jockey mesmo. Então, para mim, está entre ele e o Moreira nesses páreos. No sétimo páreo, Veio e Summer do Iguaçu, para mim, decidem a carreira. E no oitavo páreo, a decisão para mim está entre o Mozart Music e Indiana Star. Então, por acaso, eu analisei e depois descobri que eram os mesmos jockeys, Altair Domingos e João Moreira. Tá bom? Boa sorte para todos. E sábado, ninguém fora do hipódromo, os paulistas, e da TV, os que moram fora de São Paulo. Boa sorte a todos.